Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão como resposta às leituras que acabamos de escutar, de maneira toda especial, a leitura e a proclamação do Evangelho. Essa boa nova, essa boa notícia o tempo inteiro. O texto de hoje nos apresenta, de forma muito simples e concisa, aquilo que nós conhecemos como a cura da sogra de Pedro. É o único texto bíblico que nos indica que, dentre os discípulos, Pedro, pelo menos, era casado. É um dado que pode ser importante e relevante quando nós analisamos outros aspectos da vida deles. Entretanto, há detalhes nessa cura que nos parecem importantes. Deles podemos tirar alguma lição para a nossa vida. O primeiro é que Jesus Cristo estava na sinagoga, ou seja, no templo, na igreja. Sai do templo e vai para casa. Entra na casa da sogra de Pedro. Esse deslocamento, ao meu ver, não é um deslocamento simplesmente físico, geográfico, de alguém que sai de um canto e vai para outro canto. Mas é um deslocamento quase que metafórico. Representa o movimento que nós temos de fazer na vida em termos de busca de crescimento espiritual. É muito fácil entrar nas igrejas, especialmente porque as igrejas, em vários momentos, estão sempre com as portas abertas. Entrar na igreja, participar de algum evento, de alguma ocorrência, de alguma liturgia, depois voltar outra vez e mais outra vez e participar das outras coisas que ela promove, não há nenhuma dificuldade aí. O difícil e o grande desafio é sair da igreja para casa. A casa aqui representa a nossa casa, que é o mundo. A partir da casa pessoal de cada um, mas também da casa que é o universo inteiro. Porque é com as pessoas lá de fora que nós somos chamados a formar família e criar familiaridade. Sair das igrejas e dar testemunho do que nelas aprendemos lá fora, e que aqui o nosso aprendizado nos ajude a formar família com as demais pessoas com quem encontramos. Esse é o grande desafio da vida. Porque não existe, como dizia um grande pensador, não existe um lugar sagrado, superior, maior, mais sublime do que os outros lugares. O que existe é uma forma sagrada, uma forma sublime, uma forma superior da gente estar em todos os lugares onde está. A diferença, quem faz somos sempre nós. Então podemos sacralizar todos os ambientes, independentemente daquilo que eles são, do feitio, do perfil que cada ambiente tem. Podemos até sacralizar a mesa de um bar, que parece ser a coisa mais mundana e profana do mundo, dependendo de como nós estamos em torno daquela mesa. Qual é o espírito, qual é a atitude interior que nos conduz ali? De que maneira nós nos comportamos lá? E podemos danificar, mundanizar, profanizar o mais profundamente possível um altar sagrado, também dependendo do espírito que nos move para estar em torno desse altar. Somos nós, é a nossa atitude interior, é o nosso coração, é a nossa intenção e intencionalidade que fazem a diferença em relação a tudo que fazemos e a todos os lugares que nós frequentamos. Então, esse é o primeiro desafio. Sair das igrejas e levar a igreja conosco para todos os lugares que nos recebem e que nós frequentamos. Depois, nesse sentido, a igreja é relativizada. Tem muitas pessoas que gostariam da gente absolutizar a igreja, porque elas absolutizam, como se a igreja fosse uma grandeza maior do que todas as outras. Não é. A igreja é importante, mas é uma grandeza humana. Portanto, pesa sobre ela também a humanidade que perpassa
tudo aquilo que é instituição de valor em nossa vida. A igreja é importante, mas relativa, ou seja, é um instrumento, é uma ferramenta, é um canal que nos serve para o nosso crescimento e a nossa chegada mais próxima a Deus. E se não servir, não estará cumprindo a sua missão essencial, primordial. Eu costumo dizer que a igreja é mais ou menos como salvaguardando aqui naturalmente as diferenças todas, é como um posto de gasolina. A gente, quando põe gasolina no carro num posto, a gente vai embora, estrada fora, vai gastar gasolina na estrada, na viagem pela vida. É inconcebível alguém ficar, depois de encher o tanque do seu carro, dando voltas em torno do posto até secá-lo para colocar de novo. A igreja não é um lugar onde a gente tem que ficar lá o tempo inteiro. A gente vai, se abastece do que ela tem ricamente a nos oferecer para seguir para a vida. E é lá fora, no mundo, com todos os embates, as complicações, as dificuldades que o mundo traz, que a gente tem que marcar a presença como cristão que é. Como homens e mulheres de fé que somos, ou não, de uma vez por todas. E é por isso que é muito importante sair da igreja e ir para casa, ir para a vida, ir para o mundo, porque é lá que a vida acontece. É lá que Deus nos chama efetivamente para dar testemunho. Depois, ele vai para a casa da sogra de Pedro. E aqui faz a cura. A cura tem uma verdadeira pedagogia. O texto diz que ele se aproxima da sogra de Pedro, segura sua mão, depois a ajuda a levantar-se. 3 momentos, um encadeado no outro. Uma verdadeira terapia na cura de todas as nossas dificuldades relacionais. Se a gente ousasse aproximar-se mais dos outros, tocar beneficamente, com uma boa intenção os outros, não temer a proximidade, a relação. Se a gente desejasse, quando se aproxima das pessoas, quaisquer que sejam elas, levantá-las, animá-las, melhorar o seu astral, alegrá-las, tudo estaria resolvido entre nós. Mas é preciso aproximar-se para poder tocar. Toda relação consistente exige proximidade. Não dá para a gente gostar de ninguém distante dessas pessoas. E é por isso que é uma coisa bem simples que a gente pode fazer e não perde tempo e não perde nada por isso. É quando a gente passa numa calçada e tem uma pessoa que a gente conhece, porém já faz tempo que encontrou nas esquinas da vida, ao invés de se contentar com um adeus assim, muito de longe, um aceno impessoal, não custa nada perder 30 segundos, atravessar a rua, tocar-lhe a mão e dar-lhe um abraço. Que bom lhe ver aqui. Até mais. E segue adiante. Pode ser que a gente não tenha outra oportunidade. Talvez seja a última e a única. Não desperdicemos nenhum momento que a vida nos oferece para estar perto das pessoas. Daquelas que nós conhecemos e já amamos, exatamente porque as conhecemos e amamos, para consolidar esse conhecimento e essa amizade, e daquelas que nós conhecemos mais ou menos, ou nem conhecemos de forma alguma, para iniciar um processo de pertencimento, de amizade, de aproximação. Porque se não nos aproximássemos antes das pessoas que já conhecemos, não as conheceríamos. É preciso a aproximação. É preciso estar mais junto às pessoas todas. Então, esse dado é um dado que não nos pode faltar no nosso crescimento relacional. Motivar esse encontro. Depois, o Evangelho diz que logo que a mulher sentiu Jesus Cristo ali, ficou curada da sua febre alta, e depois levantou-se imediatamente e começou a servi-los. A mulher estava para morrer, se levantou e se colocou a serviço dos outros. Isso quer dizer que a razão de ser da nossa saúde, da nossa inteireza física, emocional, espiritual, inclusive econômica, é nos colocar a serviço dos outros.
Eu jamais posso bater no peito vaidosa e orgulhosamente dizer: olha como eu sou rico, olha como eu tenho tudo, olha como eu sou saudável, nunca tive sequer uma gripe, olhe como eu sou inteiro, como eu sou jovem, como eu tenho força, como eu tenho disposição. As coisas boas que nós temos nesse momento não servem para que nós simplesmente nos orgulhemos delas, porque isso tudo passa. Como dizia São Paulo, a figura desse mundo é passageira, é provisória. Num piscar de olhos, alguém que é muito saudável cai numa doença terminal e morre em uma semana. Em contraposição, alguém que está todo dia, morre ou não morre, é hoje, é amanhã, vive 20 anos, 30 na frente. Quem sabe o que nos espera? Então, é muito importante e oportuno que nós utilizemos aquilo que é bom em nós para nos colocar a serviço das pessoas. Aliás, não há maior propósito na vida de uma pessoa, além desse, prestar serviço. A grande pergunta é, que cada um de nós pode fazer: que serviço eu estou prestando às pessoas nesse mundo, pelo amor de Deus? O que é que eu estou fazendo pelos outros, aqueles que não sou eu mesmo e não são meus familiares, por quem eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa boa? O que é que eu tenho feito além da caixinha na qual eu nasci e com a qual eu continuo vivendo? Extrapolar as minhas obrigações e levar de mim mesmo o melhor para as pessoas, às vezes que eu nem conheço. Mas não nos enganemos, apesar de desconhecermos esse povo, são irmãos e irmãs nossos. Não pela mesma família de pai e mãe que tivemos, mas pela família que nasceu de Deus. Nascemos do mesmo útero, da mesma maternidade de Deus. E é muito importante que a gente não se esqueça disso jamais. Nesse sentido, para onde quer que eu vá, eu vou para a minha casa. Com quem quer que eu me encontro com gente minha. Não tem lugar e não tem pessoas estranhas a mim. É Deus que me faz assim. E é por isso que Jesus Cristo não se cansa de sair das igrejas para ir para a rua, lá onde vai encontrar as pessoas com as suas mais variadas expressões e formas de ser e de estar no mundo. Para dizer para nós que também o nosso percurso tem que ser esse. Não é ficar todo tempo dentro da igreja, não. Mas é ser capaz de aprender e sair para fazer a igreja funcionar lá fora. Porque a grande igreja está lá. Aliás, aquelas pessoas que vivem o tempo inteiro dentro da igreja, é bom que se pergunte de vez em quando: eu estou fugindo de quê, pelo amor de Deus? Será que a igreja está me tirando de mim mesmo, das minhas responsabilidades caseiras, das pessoas que Deus colocou em primeira mão diante de mim para receber o meu cuidado? De que é que eu estou fugindo? A igreja serve de que refúgio para mim? Às vezes as pessoas dizem, lá em Portugal era muito comum, a gente conversando, de repente as pessoas não sabiam que era o padre que estava ali, num almoço ou coisa que o valha. E aí depois, quando sabiam que era o padre, ô padre, senhor me desculpe, senhor padre, porque eu conversei tanto aqui, falei tanta coisa, e o senhor é o padre, me desculpa. Eu digo: mas desculpa o quê? Ele disse: não, porque o senhor é padre, mas eu vou ser muito sincera, senhor padre. Eu não sou muito de ir à igreja, por isso que eu não conhecia o senhor. Eu disse: não se preocupe não, que eu também não sou não. Eu vou na igreja quando é necessário. Eu não sou de ir muito à igreja. E eu fazia isso de propósito, para que as pessoas acordassem, para perceber que o desafio da vida não é ir para a igreja, mas é viver a igreja dentro de si, onde quer que esteja. Debaixo de um pé de pau, nós estamos na igreja, se o quisermos. Em qualquer lugar, o mais profano e irreverente possível, podemos fazer de lá a nossa igreja. Porque nós somos filhos legítimos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Deus não tem imagem própria, a sua imagem somos nós. A responsabilidade é imensa. Para onde eu for, é a imagem de Deus que vai. E a pergunta é: eu tenho sido uma imagem digna e tenho estado à altura
desse Deus que fez de mim a sua imagem e semelhança? Ou nem por isso? Que esse Evangelho seja algo a nos alimentar, nos estimular e a nos inspirar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.